Então vamos falar sobre perdão, e tem muita coisa para falar sobre perdão, por mais que a gente ouça constantemente, e às vezes já está um tempo, até mesmo na igreja, fala assim, já ouvi tudo sobre perdão, já perdoei quem deveria. Mas todo dia nós precisamos perdoar, né? E é um tema que precisamos lembrar Todo e aprofundar, dia. porque tem alguns detalhes que a gente precisa sempre estar voltando para a palavra, Verdade. porque constantemente precisamos ouvir sobre perdão e ensinar sobre perdão. Amém. Você está aqui não só para ouvir, mas para ensinar. E eu quero deixar claro, antes de continuar, que o intuito do vídeo, né, que é o que a Bíblia diz sobre perdão. Então nós separamos vários textos bíblicos, né, e existem outros que você pode estar meditando, lendo em casa, mas a nossa ideia é que não necessariamente a gente vai parar para ler o texto, mas nós vamos estar conversando sobre o texto, nós vamos estar citando, né, o texto base e outros textos bíblicos, porque a ideia é fazer uma conversa bíblica, tá? Então, só para ficar claro, que não é algo que venha da nossa mente, mas que a gente realmente cite textos bíblicos e conversemos sobre eles. Sim. O que é perdão? Perdão é tirar a culpa, né? Porque a palavra desculpar ou perdoar, né, elas são sinônimos. Tem gente que fala assim, não, eu peço desculpas, eu peço perdão. É a mesma coisa. Desculpar e perdoar é exatamente a mesma coisa. Porque perdoar é dar uma liberação da culpa, é desculpar. Tem um sentido de absolvição, Absolver né? aquele que é culpado. Ela não tem mais nenhuma dívida. O que é descascar uma fruta? É o prefixo, né? Quando a gente fala descascar, né? Despir-se, desculpar, tirar a culpa, né? Exatamente. E tem muita gente que não compreende isso, isso é um primeiro aspecto interessante, porque às vezes a pessoa ela perdoa, mas diz que perdoa, mas não retira a culpa da pessoa. Ela sempre olha para a pessoa e vive julgando. Então, e tem pessoas que até falam assim, poxa, como é que eu vou perdoar se aquela pessoa não merece perdão? Mas justamente, perdão é para quem não merece. Sim. Perdão é uma graça, é misericórdia. Você que foi ofendido, você decidiu. Tem direito, você tem direito de ficar chateado, Sim. você tem direito de vingança, você tem direito de se sentir ofendido, porém... Você decidiu liberar aquela pessoa da culpa que de fato ela tinha. Então entenda isso. De repente você que fala assim, não, eu não perdoo porque aquela pessoa não merece, entenda que perdão é para quem não merece. É isso aí. Por isso que perdão é divino. Perdão é algo divino. Faz parte da natureza de Cristo Deus. em nós. Então, esse aspecto, o primeiro aspecto bíblico do perdão, que de fato o perdão faz parte da natureza de Deus, porque faz parte do seu amor e da sua misericórdia. Sim. Só que Deus também é justo. Verdade. E por isso, por Deus ser justo, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar pela nossa culpa. É isso aí. Por isso que Jesus morreu pelo pecado de todos, seja teu e seja por aqueles que também pecaram contra você. Todos pecaram. E todos os pecados de toda a humanidade foram caídos, né? Caíram sobre o justo, sobre o inocente. Então, desde que Adão e Eva eles pecaram, o perdão foi necessário. Sempre alguém será ofendido. Porém, eu quero destacar o texto de Mateus 18, que foi até o primeiro texto da semana, e todo o capítulo 18 fala sobre perdão, sobre como lidar com aqueles que pecam, que erram contra nós ou contra outras pessoas. Mas essa história de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, é muito interessante quando Pedro chega para Jesus, né, no verso 21, e fala, olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até quantas vezes? E aí Jesus fala, né, 70 vezes 7, né, todo mundo conhece isso. E Jesus com isso estava querendo dizer que nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. É isso que significa, né, esse texto. E logo depois ele continua contando uma história, aquela história tão conhecida do rei, que tinha um servo que devia uma dívida a ele muito alta, um valor muito alto, impagável. E o rei chega para aquele homem e fala, olha, eu vou vender você como escravo, e não só você, vou vender seus filhos e sua esposa. E tudo que você possui. E tudo que você possui. Porque naquela época, se alguém tinha uma dívida com outra pessoa, uma das penalidades podia ser que ela fosse vendida como escravo para pagar, paga, né? para pagar a sua dívida.
E se a conta fosse muito alta, não só ele podia ser vendido, a esposa, os filhos, imagina ali, ser vendido como escravo para pagar a dívida daquela pessoa. E aí o rei falou, olha, você vai ser vendido. Você e sua família vai se tornar escravo. E aquele homem clamou ao rei, pediu misericórdia, perdão, e o rei perdoou. Tirou a dívida dele. Ele não saiu dali para pagar depois, não, ele não tinha, ele foi absolvido. Isso é perdão. Foi aquilo que a gente falou lá no início, que às vezes as pessoas perdoam, ele foi desculpado, mas sempre lembra a outra daquele mal que fez. Às vezes o casal, acontece muito isso, toda hora vai conversar, não, já te perdoei, mas lá em 1994, quando você fez isso comigo, e está sempre lembrando. E a gente vê, né, como a pessoa que não perdoa, ela vive presa ao passado, Sim. presa à ofensa. Ela é um escravo disso também. Sim. A gente vê que existem doenças emocionais, doenças físicas por causa da falta de perdão, trazem consequências enormes. Porém, como nós estamos aqui para falar exatamente o que a Bíblia diz, nessa história, nesse texto, a Bíblia fala de uma consequência ainda pior. Porque aquele homem foi perdoado pelo rei e ele sai e encontra o amigo dele, que era também servo junto com ele. E aquele amigo dele tinha uma dívida pequena. Era uma dívida. Era uma dívida. Ele devia. Aquele homem que dele era pequena. Tinha acabado de ser perdoado. Chegou para o amigo que devia pouco e falou assim, olha, eu não vou te perdoar. Vai ser preso por causa da sua dívida. Você vai ser preso. Começou a sufocar o cara. É, a história diz, né? Que ele pegou no pescoço e começa a sufocar o amigo. Me paga, me paga. E ele pede misericórdia. Por favor, me dá tempo. Eu vou pagar, mas espera. E ele é preso. Lançou na prisão até que pagasse a dívida. Aí foram contar pro rei, porque o pessoal ficou meio, poxa, como é que pode? O cara acabou de ser perdoado de uma dívida milionária. E ele não perdoa o seu amigo ali por uma dívida pequena. E aí foram falar pro rei. Quando o rei ouviu isso, falou, não acredito. Que isso? Indignando-se. Ficou indignado e falou, acabei de perdoar esse homem por uma dívida gigantesca. E ele não teve misericórdia do outro. E aí o que aconteceu com ele? Falou, olha, como você não teve misericórdia, você vai ser entregue aos torturadores. E a consequência de uma não liberação de perdão é que você, de fato, não recebe o perdão sobre a sua vida. Que o próprio Jesus disse, sim, até na oração do Pai Nosso. Assim também o meu Pai que está no céu ele fará com você se no íntimo vocês não perdoarem sinceramente. Lembrando que quem conta essa história é Jesus. E Jesus termina dizendo isso. Olha, o meu Pai Celestial fará a mesma coisa. E ele, na oração do Pai Nosso, Jesus fala, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, nós somos perdoados por Deus, assim como nós perdoamos. Perdoar é fácil? Pode ser que em alguns momentos, em algumas ocasiões, perdoar seja até impossível. E é por isso que nós, em nossa natureza, nós somos transformados. Por isso que nós somos uma nova criatura. Nós temos uma natureza de graça, de misericórdia, de justiça, não porque nós éramos ou que nós somos capazes, mas porque fomos por Cristo justificados, perdoados e transformados. Deus, ele quer que, assim como nós fomos perdoados, que nós perdoemos. Da nossa dívida impagável. Quantos pecados nós já cometemos nós contra o Senhor? Não paramos de cometer pecados. E ele perdoou por todos os nossos pecados. E por isso que nós devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, quantas vezes forem necessários. Que por mais que seja um grande pecado, nunca será a quantidade de pecado que nós já pecamos contra Deus. Contra Deus. Não tem como experimentarmos a graça de Deus se nós não perdoarmos. Precisamos perdoar.